O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual lugar. E diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito, e a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha, e ela confirma para ele que sim. O rapaz então pergunta como ela está indo sair sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido, e diz que para ela é bem normal, e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O YouTuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda.
e ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos, e ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente. Mas a mulher continua com uma cara de desentendida e eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele diz que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. O Naya fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naya pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem, já ela fala que tem 23 anos. O Naya fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naya pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naya fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não.
Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Nair pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala pra ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma, porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora, que tem seu telefone, e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette.
O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se tá tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8.
Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela, e a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro, e ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com Nate tentando abordar essa garota. Ele pergunta qual o seu nome e se ela tem namorado, mas ela não responde e sai andando na maior grosseria sem dizer uma palavra. Nate então diz a ela que tudo bem e que ele não vai incomodar e caminha até a sua Lamborghini, mas não demora muito para a mulher ver a burrada que ela tá fazendo e ir atrás do Nate. Ela pergunta se pode falar com ele. Nate fala que sim e chama ela para ir do outro lado do carro. Em seguida, ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela, e pergunta se pode pegar o número dela, mas dessa vez a história é outra e a mulher passa para ele seu telefone sem pensar duas vezes. O YouTube pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que estava indo embora para sua casa e que está voltando da academia. Ela pergunta se o carro é mesmo dele. Nate confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que o carro dele é muito bom e pergunta com que ele trabalha. Nate fala que faz de tudo um pouco e que tem sua própria empresa. A seguir, Nate fala que está conhecendo agora a cidade e queria ver alguns pontos legais por aqui. Ele pergunta se ela mora aqui há muito tempo. Ela responde que sim e pode mostrar vários lugares bons para ele. O YouTube pergunta o que ela queria fazer agora, e ela fala que estava indo almoçar na sua casa. Nate fala que eles podem ir para um bom restaurante e almoçarem juntos. Ela fala que tem que ser rápido porque o namorado dela não pode ficar sabendo. Nate então dá uma risadinha e diz que tudo bem. Ela topa e entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o príncipe encantado. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o YouTube fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá para com ele. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e Nate fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela não gostaria de ir lá com ele. Ele fala que lá tem piscina, tem bebida e que ela vai gostar. A garota topa e aceita o convite. Nate pergunta sobre o namorado dela. E ela responde que depois dá uma desculpinha para ele. Porém, nessa hora, o YouTuber fala que não vai rolar deles saírem juntos, porque ele não leva garimpeira de ouro para sua casa. E fala que ela demonstrou ser uma garimpeira porque não quis falar com ele e depois mudou de ideia. Ela desce do carro sem dizer uma palavra e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa.
Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kylie, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a garota e fala que achou ela linda demais, mas a mulher sai andando e não dá chance nenhuma para ele. Então ele pede para ela esperar só alguns minutos para ele falar com ela. Ele pergunta como ela vai e ela responde que estava bem até ele vir falar com ela e sai andando novamente. Mas o YouTube é guerreiro e vai atrás dela de novo e pergunta por que ela está sendo tão mal educada com ele. Ela responde que é para ele se tocar, que ele não faz o tipo dela. Então ele fala que tudo bem e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. Então a mulher que o maltratava pede para ele esperar e agora muda totalmente a forma de falar com ele. E vem pedindo desculpas por ter sido rude com ele e fala que estava indo na casa de uma amiga ali do lado. O youtuber fala que não tem problema, que ele desculpa ela.
A garota então fala que gostou muito do carro dele. Kylie não perde tempo e chama ela para entrar no carro com ele. A mulher já vai rapidamente entrando no carro, achando que vai se dar bem com seu príncipe encantado. Dentro do carro, ele elogia as unhas dela e fala que gostou muito, mas pergunta como ela faz para limpar a casa com essas unhas. Ela responde que normalmente que não atrapalham. O youtuber então diz a ela que ele estava procurando um restaurante para ele almoçar e ia perguntar para ela se ela conhece algum aqui perto, mas que ela foi muito rude com ele e não deixou ele nem falar com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela quer fazer. Ela responde que quer ir fazer compras no shopping e comprar roupas que ela está precisando. O youtuber pergunta se ela vai pagar pelas compras que ela fizer. Ela fala que não, que é ele que vai pagar para ela. Então, nessa hora, o youtuber fala que ela está passando vibrações para ele de garimpeira de ouro. Ela fala que não é nada disso. O youtuber fala que é sim e que ela só quer o dinheiro dele e fala para ela descer do carro. Ela fala que ele é um idiota e fica brava com o youtuber, mas no fim ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Kylie. O vídeo começa com Naya abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. O youtuber fala que ela chamou sua atenção e ele teve que vir falar com ela. E fala que sua beleza chama a atenção de longe. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta de onde ela é e ela fala que é da Nigéria. Naya pergunta quanto tempo ela está em Houston e ela responde que já faz 1 ano. Em seguida, o youtuber fala que mudou para a cidade já faz 2 semanas e está tentando conhecer pessoas novas e fala que gostaria de tê-la como amiga. Então, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não. O youtuber pergunta por que não e ela fala que só está tentando relaxar e curtir um pouco. O youtuber fala que gostou muito das tatuagens dela e que ele gosta muito de tatuagens. Eles conversam um papo descontraído e ele pega o Instagram dela. Em seguida, ele fala que não vai fazer nada agora e convida ela para sair para relaxar com ele. A garota topa e aceita. Na sequência, ele chama ela até o seu Corvette para lhe mostrar o seu carro e deixa a garota muito impressionada. Depois dela entrar no carro, ele dá a volta e fala que ela é linda demais. Em seguida, dentro do carro, ele fala que ela realmente chamou sua atenção e fala que ela parece até uma modelo. Além disso, o youtuber pergunta para ela o que ela gosta de fazer e ela fala que gosta de ir em clubes. Então, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que é analista de sistemas. Em seguida, Naya fala que ele está gravando um vídeo para o youtuber e que ele caça garimpeiras de ouro e que ela não foi interesseira e mostra a câmera que está gravando para ela. Ele fala que ela foi genuína e muito doce e que ela é uma mulher sensacional. Em seguida, ele chama ela para descer do carro para ele terminar o vídeo com seus inscritos. Na sequência, ele vai com ela na frente do carro e pede para ela dar uma voltinha. E vocês que estão assistindo o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Então, ele se despede dela e fala que depois vai mandar mensagem para ela, para eles marcarem de sair para beber. E dessa vez ela não foi interesseira. E me digam o que vocês acharam. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça.
Até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTube, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela O vídeo começa com London chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está. Mas a garota já diz para ele que ele não faz o tipo dela para ele se olhar no espelho. Ele então fala que não precisa falar com ele desse jeito e pergunta qual o nome dela. E a moça diz que o seu nome é Jennifer. Ele fala que o seu nome é London. Em seguida, o YouTube pergunta para a garota o que ela está fazendo ali. E ela diz para ele que estava indo encontrar com o seu namorado. O rapaz então pergunta se ela não poderia mostrar para ele alguns restaurantes por ali, pois ele é novo na cidade. Mas a mulher diz que não e fala que ela é fiel ao seu namorado. London então, sem sucesso, ao tentar chavecar a garota, vai na direção do seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. Na hora que a garota vê que o rapaz está indo em direção ao seu carro de luxo, na mesma hora ela volta querendo conversar com ele. Ela então volta perguntando se aquele carro é mesmo de London. Ele diz que sim, confirma para ela. A mulher fica muito surpresa. Então o rapaz pergunta por que dela ter tido aquela reação com ele. Em seguida, a moça fala que é porque London não parecia ser uma pessoa com dinheiro. Mas a mulher então muda de assunto e pergunta para o rapaz se ela poderia dar uma volta no seu carro de luxo. O YouTube então logo a questiona, dizendo que agora há pouco ela não estava nem aí para ele e que agora ela está querendo entrar em seu carro. Em seguida, ela fala pro rapaz deixar isso para lá. London pergunta o que o namorado dela iria achar disso, mas ela diz que não iria falar nada para ele e que ela e seu namorado já estão quase terminando. Mas o YouTube fala que ele já está indo embora e que ela pode ir ver seu namorado sem problemas. A moça então fala que seu namorado pode esperar e diz que ela quer dar uma volta com ele. London diz que tudo bem e chama ela para entrar no carro. E após o rapaz dizer isso, a garota não perde tempo e entra no carro com ele.
E após eles entrarem, a moça pergunta o que eles irão fazer. Então London fala que estava apenas tentando conhecê-la melhor. A garota então fala para o YouTube levar ela no shopping e comprar roupas para ela. O rapaz então questiona, perguntando por que ele faria isso. E a moça então fala que é porque ele está tentando conhecê-la e tem que agradá-la. Mas London diz que ele não é qualquer um cara desses que faz qualquer coisa por uma garota. E fala que ele quer que ela o conheça pelo que ele é e não pelo que ele tem. Mas a moça fala que se ele quiser conhecê-la, terá que levá-la no shopping. Mas o YouTube então fala que não irá levá-la. A garota então diz, já que ele não vai fazer as vontades dela, não tem porquê ela estar ali com ele. E que o carro do rapaz deve ser alugado. London então fala para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota desce do carro achando ruim, mas no fim acabou levando fora de London. O vídeo começa com o Nate pedindo uma informação para essa garota. Ele aborda a mulher pedindo a localização de um restaurante. A moça então para e explica para ele como ele irá chegar ao local. Então, após ela dizer o caminho, o YouTube pergunta o nome dela e a moça fala que se chama Beatriz. O rapaz então pergunta para onde ela estava indo e a mulher fala que está com pressa, pois está indo para uma festa com seus amigos. Nate então pergunta se ela poderia passar o seu Instagram para ele, mas a garota diz que não usa redes sociais. Em seguida, o YouTube pergunta se ela poderia pelo menos deixar seu número com ele para eles conversarem depois. A mulher então fala que está com pressa e não tem tempo para isso. O rapaz fala que ela pode deixar o seu número com ele e depois ele pode ligar para ela quando ela estiver mais tranquila, mas a garota diz que não e também fala que namora e continua andando. O YouTube então, após levar um fora da garota, vai na direção do seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Nate. Ela vem caminhando e pede o YouTube para abrir o vidro e diz para ele que pode ficar com o número dela. Nate então pergunta se ela não está com pressa agora, mas então a moça fala que ainda tem um pouco de tempo, pois os seus amigos ainda não chegaram lá. O YouTube fala que tudo bem e pergunta quantos amigos delas irão para essa festa. E a mulher responde dizendo que irão uns 4 amigos. Ele pergunta o que ela está planejando fazer após isso e ela diz que está querendo ir ao parque de diversões. Nate então diz para ela que ele não quer atrapalhar os seus planos, que ele já está indo embora. A moça pergunta para o rapaz onde ele está indo, e ele diz que está indo para sua casa arrumar algumas coisas para comer, mas ela diz para ele fazer isso depois e fala para eles saírem para beber algo. Em seguida, Nate pergunta se os amigos dela não irão achar ruim dela chegar atrasado. Então, a garota diz que os seus amigos ainda não estão no local planejado e que ainda irão demorar mais de meia hora. Nate a questiona perguntando o porquê dela estar com tanta pressa quando ele a abordou. Ela diz que sua amiga só foi avisar depois que eles não estavam no lugar e que ainda irão demorar um pouco. Mas o YouTube mesmo assim fala que estava querendo ir para casa, pois ele está um pouco cansado. A garota continua insistindo para eles darem uma volta junto. Nate continua dizendo que ela sequer passou seu número quando ele abordou. A moça então novamente diz que é porque ela estava com pressa, pois sua amiga não tinha avisado que eles iriam demorar. O YouTube pergunta de onde a mulher é, e ela responde dizendo que mora em outro bairro e que ela só estava ali para ir nessa festa. Nate fala que tudo bem e chama ela para entrar no seu carro. Então a garota entra no carro de Nate sem pensar 2 vezes. E após entrar no carro, o YouTube já vai perguntando o objetivo da mulher com ele. E ela disse que quer ir beber com ele e que o carro dele daria um ótimo post nas redes sociais. O YouTube pergunta se ela só está a fim de usar ele. Então a garota fala para ele não olhar para a situação desse jeito. Nate fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O
vídeo começa com Nair abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Nair então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Nair então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Nair, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nair fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nair então pergunta se ela é casada e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada. O youtuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O youtuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro.
Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem. Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela, dizendo que sua roupa é muito bonita. E ela agradece, mas continua andando. O YouTube então pergunta o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que o seu é Kat. Nate pergunta para a garota se ele poderia pegar o número dela, mas a mulher nega e diz que está com muita pressa e continua caminhando. Nate aceita o fora da garota e vai em direção à gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher, quando vê o carro luxuoso do Nate, não perde tempo e volta na mesma hora para conversar com ele. A garota volta perguntando se aquele carro é mesmo do Nate, e ele confirma para ela que sim. A mulher então fala que o carro dele parece ser muito rápido e fala que ele poderia dar uma carona para ela. O YouTube questiona a mulher, dizendo que ela parecia estar com muita pressa. Em seguida, a moça fala que sua amiga mora ali na rua de cima e dessa vez Nate poderia levá-la até lá e eles vão conversando um pouco. O YouTube então diz que ela não parecia interessada em conversar com ele. A mulher então diz que não estava querendo ser rude, apenas estava com um pouco de pressa. O rapaz então pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A mulher diz que achou que ele poderia dar uma carona para ela, já que ele estava querendo pegar o seu número. O rapaz fala que ele estava querendo conhecê-la, mas ela não estava querendo. A garota diz que mudou de ideia e agora ela está querendo. O rapaz então diz que ela só está tentando pelo seu carro. A moça fala para ele que é como um hobby. Nate pergunta se ela gosta de bons carros e ela diz que sim. Nate então fala que para ele é meio estranho, pois ele estava tentando conhecê-la, mas ela não estava nem aí para ele. A moça fala para ele deixar isso para lá, que o importante é que ela está aqui agora. O rapaz fala que tudo bem e chama ela para entrar. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, a garota fala que o carro do rapaz é muito confortável. Nate então diz que tentou pegar o número dela, mas ela estava com muita pressa. Nate então diz que tentou pegar o número dela, mas ela estava com muita pressa. E se ela não estivesse com tanta pressa assim, eles poderiam ter saído para comer algo. E fala que ele está com muita fome. A garota fala que também está com fome e diz que pode mandar mensagem para sua amiga dizendo que irá se atrasar um pouco. A garota então tenta se justificar, dizendo que normalmente não passa seu número para qualquer um, mas que ele parece ser um rapaz legal. Nate então pergunta o porquê ela acha isso, e ela diz que é porque ele abordou com respeito e tem um carro muito bom. O rapaz entende e pergunta o que a garota faz da vida, e ela responde que está fazendo mestrado e trabalhando. O YouTube então pergunta se ela namora.
Ela fala que não e diz para eles irem comer algo logo e que ela sabe um bom restaurante chique e luxuoso ali perto. Nate então diz que não está a fim de sair com ela porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está querendo sair com ele pelo seu carro. A garota diz que sim, mas que o carro dele deve ser alugado. O rapaz pede para ela dar licença do carro e a mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa mulher e pergunta se ela gosta de malhar na academia ali do lado. Ele fala que também quer entrar nessa academia e pergunta se ela é boa. Ela responde que sim e fala que essa academia é muito top. Joel fala para ela que ele é novo na cidade e está procurando uma boa academia. Ele pergunta de onde ela é. E depois dela falar que ela é de Nova York, o Joel pergunta o nome dela. E ela fala para ele que se chama Shane. Em seguida, ele fala que não quis interromper ela, mas que os olhos azuis dela são lindos demais e elogia a beleza da garota.
Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde para ele que sim, que ela é comprometida. Joel então pergunta por que ela está rindo, e ele fala que acha que ela está mentindo para ele, que ela não tem namorado. Porém, ela responde que tem namorado sim. O Joel pede para pegar o número dela e fala que eles podem sair para relaxar e tomar um drink juntos. Porém, a garota rejeita o convite de Joel. Joel a deseja um bom dia e vai na direção da McLaren. E quando a mulher vê a máquina do Joel, é aí que a mágica acontece. Ela vai com muita pressa atrás dele, perguntando se o carro é mesmo dele. O Joel confirma que sim. Ele então pergunta se ela quer vir com ele, e ela responde novamente que sim. O youtuber questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado, e ela responde que estava brincando e que não tem namorado. Ele então pergunta se ela já dirigiu uma McLaren alguma vez, e a garota responde que não. Joel então fala que está confuso porque ela não queria nada com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia e se foi por causa da McLaren. Ela responde que não, que achou ele um cara legal com uma boa personalidade. Ele fala que agora ela quer pular no carro dele, mas antes não estava nem aí para ele. Ele fala que está querendo ir embora, mas não sabe se vai levar ela junto com ele. Mas nessa hora, o Joel fala que não mexe com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ele fala que ele está indo embora e que não vai levar ela. Ela tenta convencer ele a dar uma chance, dizendo que vai recompensar ele. Mas Joel ignora e fala que não sai com garimpeira de ouro e a deseja um bom dia. E no fim, ela foi rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Londo abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim.